Olá, alunos do oitavo ano. Vou continuar hoje com vocês o nosso percurso 5 do livro, que fala sobre as migrações internacionais. Na aula 1, eu fui até certo ponto do capítulo. Agora nós vamos continuar. Vou mostrar para vocês o livro. Aqui, a gente vai continuar aqui, ó. O que são os refugiados? Os imigrantes, a diferença entre refugiados, imigrantes e deslocados internos, tá? Tá aqui no livro de vocês. O que é o refugiado? O refugiado é aquela pessoa que ele é obrigado a abandonar o país dele por algum tipo de perseguição. Aí pode ser perseguição, ele corre risco de vida, perseguição política, religiosa, étnica, ideológica. Ou então quando tem uma catástrofe natural no país, um terremoto, um furacão, e aí não tem condição dele continuar, naquele país, aí ele vai embora para outro país. O país que recebe ele está fazendo o quê? Está oferecendo ajuda humanitária, porque é um direito humano da pessoa ir para outro país para ela ter a melhor condição de vida. Então, quando o país recebe, ele está fazendo uma ajuda humanitária. Esses refugiados, quando eles estão no país deles, eles estão correndo o quê? Correndo risco de vida. Pode ser preso, se for uma perseguição política, ou pode ser até condenado à morte ou assassinado em caso de guerra civil, Então, eles vão sair do país, se deslocar. Aí aqui, ó, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, em 2016, diz que tinha cerca de 65,6 milhões de pessoas na seguinte situação: 22,5 milhões eram refugiados, 40,3 milhões deslocados internos e 2,8 milhões se encontrava aguardando reconhecimento da condição de refugiado. Por quê? Para ele ser refugiado, tem que provar que ele está sofrendo ameaça de vida, sofrendo ameaça por questões de perseguição política, religiosa, étnica ou ideológica. Aí aqui, ó, os deslocados internos. O que são os deslocados internos? Eles são aquelas pessoas que eles migram pelo mesmo motivo dos refugiados, mas dentro do mesmo país. Ele não sai do país dele. Por exemplo, ele está numa região norte do país e vai para a região sul. Faz um deslocamento interno, Aqui está dizendo que esse número em 2016, esses números aqui, eram 40,3 milhões de pessoas. Eles dão o exemplo da guerra na Síria, que aconteceu muito isso, que as pessoas saíam da região que estava tendo conflito mais forte para outra que estava melhor. Agora vamos ver aqui a questão dos imigrantes. Aí o imigrante é a pessoa que migra voluntariamente, por qualquer motivo. Por exemplo, eu vou embora para a Espanha, vou embora para Portugal, arrumar um emprego lá, porque minha vida vai ser melhor, aqui está muito difícil, estou desempregada aqui no Brasil. Aí é um imigrante normal, Não é nenhum motivo político, sofrendo ameaça de morte, de prisão, nada disso, Aqui a gente vai ver agora por que as pessoas que acontecem movimentos migratórios. Aí tem dois tipos de causa. Pode ser causa de ordem material ou de ordem social e cultural. Ordem material é quando as pessoas estão buscando melhores condições de vida, igual eu falei, buscando um emprego melhor, está desempregado no país de origem, ou então ele tem uma situação de pobreza no país dele, que é um país que tem muita desigualdade social, ele vai embora para outro país para melhorar de vida. Pode ser também que ele quer estudar, aí vai embora para outro país para fazer um curso que não tem oportunidade de fazer no país de origem. E de ordem social e cultural é quando é por causa dos conflitos sociais que eu falei, ou políticos, e pode ser de natureza também política, conflito político, igual uma guerra civil. Igual eu expliquei para vocês, lá na Síria, o que é uma guerra civil? É igual está acontecendo na Síria.
desde 2011, que começou a guerra lá. É uma guerra interna, a guerra civil. Ela não é chamada assim guerra civil porque é dentro do país. Ela não está em conflito com outro país, ela está dentro do país, tem grupos opostos que estão em conflito. Agora, vamos ver aqui no livrinho de vocês, ó. Brasil e os refugiados, ó, que vem muita gente está vindo para o Brasil, né? Aí fala aqui, ó, que a maior parte dos que vêm é da Síria, Congo, Paquistão, Palestina e Angola. Tem também da Venezuela, né, que tem vindo. A crise política que atingiu a Venezuela tem levado venezuelanos a cruzar a fronteira com o Brasil, se instalar no estado de Roraima. O Brasil tem recebido também refugiados. E aqui é outra coisa. Aqui, ó, tá vendo essa imagem? Isso aqui são os refugiados africanos que tentam cruzar o mar Mediterrâneo. Porque o que separa a África da Europa é o mar Mediterrâneo. Então, eles fazem embarcações assim improvisadas, precárias, e tenta ir grande quantidade de pessoas para poder chegar na Europa. Que lá seria uma vida melhor, melhores condições de vida. Só que acontece o quê? Acontece acidentes, muita gente morre, não consegue chegar, né? Não consegue entrar lá no país, na Europa. Por quê? Porque na Europa hoje também tem as políticas anti-imigração. Eles tentam impedir a entrada de imigrantes, não, eles falam assim, se eles vierem para cá, vão tomar nossos empregos, vão prejudicar a economia, vai dar problema, então eles vão fechar as fronteiras. Só que essas políticas anti-imigração, elas são contra os direitos humanos, porque se a pessoa está indo, é porque ela está precisando de apoio, né, de um lugar melhor para ela viver. Aí a gente vê aqui, ó, e desde a Idade Moderna que acontecem as migrações, né? Na Idade Moderna é o período que vai do século XV ao XVI. O que aconteceu nesse período? As navegações, né? Grandes navegações dos portugueses, espanhóis, quando chegou no Brasil em 1500, né? Século XV, século XVI. Então, eles foram para os portos europeus, eles foram para descobrir aqui a América, foram também para a Ásia e para a África, os 3 continentes, né? E isso aí foi uma espécie de migração. Lá na América do Norte não tem o Canadá? Canadá foi formado por ingleses e franceses. Então, eles migraram, os ingleses e franceses migraram para lá, né? A América Espanhola, que é a América Latina, os espanhóis vieram para cá, aqui no Brasil, os portugueses, né? E outro tipo de migração que foi a chamada migração forçada, que foi quando eles trouxeram os africanos. Por quê? Os portugueses, eles praticavam o tráfico de escravos. Então, eles trouxeram em torno, aqui tem um lugar que fala quantos foram, aqui, ó. Eles trouxeram da África mais de 10 milhões de africanos foram obrigados a migrar para as Américas, porque teve escravidão não só aqui no Brasil, mas em toda a América, todo o continente americano, na América do Norte, América Central, América do Sul. E é chamado migração forçada, porque eles não vieram espontaneamente, eles foram trazidos como escravos. Depois a gente tem outro momento de migração, que é no século XIX e XX, quando muitos europeus migraram para países do continente americano em busca de melhor condição de vida, e migraram muitos europeus também para a Austrália e para Nova Zelândia, que lá tinha, o que atraía eles? As terras, que era bom para a agropecuária, e também lá descobrir o ouro, né? Minas de ouro, igual aqui no Brasil, que descobriram o ouro no século XVI, XVII, né? Lá na Nova Zelândia e na Austrália também. Outro período que teve migração foi o período entre a Primeira Guerra Mundial, que é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914
terminou em 1918 e a Segunda Guerra terminou em 1945. Mas até 1960 teve um processo de imigração, principalmente de refugiados, né, das ditaduras que se instalaram na Europa, que teve a Espanha, teve ditadura, na Itália teve o fascismo, na Alemanha o nazismo, né? Na União Soviética teve o stalinismo. Então as pessoas fugiam, né, quando elas estavam ameaçadas de morte, né, problema de perseguição política, ideológica, aí elas iam embora e migravam para outros lugares, né? Outros países onde não estava acontecendo aquele tipo de regime autoritário. Então, após no período entre as guerras, né, por causa dos conflitos que teve na Europa, teve um movimento também migratório. O terceiro período no século XIX e XX, no século XX, foi a questão da globalização mesmo, né? Como teve um avanço tecnológico, científico, meios de transporte, né, mais rápidos, aí isso também influenciou para aumentar o movimento de migração. E também a questão da intolerância religiosa, política, que aumentou o número de refugiados, né? Aqui eu já mostrei essa parte, né, que hoje no mundo a ONU estima que tem, de 2016, esses dados, 65,6 milhões de refugiados, né? Agora, aqui no Brasil, até 2016, tinha um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades diferentes. Aí eu falei para vocês que tem da Síria, do Congo, Paquistão, Palestina, Angola, mas a maioria, nesses dados aqui de 2016, era de venezuelanos, né? Porque lá teve a crise econômica e política, então levou muita gente a sair do país e vir para o Brasil. Aí aqui, ó, aqui é movimento de povos na Europa. Entre 1917, quando começou, quando teve o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra. Aí vocês vão fazer o exercício daqui, ó, que eu passei semana passada, do 1 ao 5, a lista de exercícios 1, vamos continuar nela. Essa aqui, ó, lista de exercícios, vamos fazer aqui, ó, do número 1 ao número 5, que está dentro disso tudo aqui que eu falei, que é o percurso 5. Por enquanto, vamos ficar só com esse exercício aqui. Na próxima aula, eu vou corrigir o exercício e a gente vai para o percurso 6, tá? Para a gente poder continuar. Aí, na próxima aula, eu vou gravar com vocês, para vocês, sobre o percurso 6. Aí, eu vou passar as questões de 6 a 10. E vou corrigir as de 1 a 5, tá? Então, até a próxima aula.